amigos e amigas, muito boa noite, muita paz para todos e para todas. Dando continuidade às nossas reflexões do livro Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles, onde estamos estudando o capítulo 3 e hoje vamos ver o item 2, necessidade da mentira, já que no encontro passado conversamos um pouco sobre a questão da astúcia. Então, tanto a astúcia como a mentira são temas que estão, vamos dizer assim, intimamente ligados, né? Porque normalmente, às vezes, aquele que mente, ele é uma pessoa astuciosa. Mas nós queremos começar lembrando um dizer do livro Sapiens, de Yuval Harari, quando ele diz que no início da humanidade, quando o homem consegue imitar os animais, aí nasce a sua capacidade de mentir. Mas isso é fruto, de uma certa forma, segundo ele, do progresso, porque chegamos aonde nós estamos hoje. Isso me fez pensar que a mentira é tão antiga quanto a existência do homem na face da Terra, como ele diz, quando descobre essa possibilidade de imitar os animais. Então, de uma certa forma, é como se ele estivesse mentindo, porque não é um animal, ele está imitando, para ter vamos dizer assim, um ganho próprio. E isso me lembrou uma questão do livro O Consolador de Emmanuel, que ele falando sobre a mentira, ele vai dizer assim, deixa eu localizar aqui, é a questão 192, tá? A mentira é a ação capciosa que visa o proveito imediato de si mesmo, em detrimento dos interesses alheios em sua feição legítima e sagrada. E essa atitude mental da criatura é das que mais humilham a personalidade humana, retardando por todos os modos a evolução divina do espírito. Então veja que Emmanuel coloca a mentira como sendo uma prática muito séria, podendo atrapalhar bastante o processo evolutivo do indivíduo. Mas, além disso, lembrei-me também de um outro conceito, antes de irmos para o item do livro propriamente dito, inclusive da própria Joana de Ângeles, né, em outra obra, quando ela propõe o seguinte: a mentira resulta da imaturidade moral do homem e desenvolve-se com os resíduos das paixões inferiores. Torna-se uma nuvem que, momentaneamente, tolda os contornos da paisagem, facultando que se manifestem, mas sem eh, se manifeste males sem conta. Irmã da calúnia, faz-se o primeiro passo para a degradação do comportamento humano. Então, também aqui você vê que ela está numa sintonia com Emmanuel, né, na sua forma de conceituar a, a, como é que se diz? A mentira, né? Então, veja, quando a gente propõe essa reflexão aqui com a nobre mentora no livro Vida, Desafios e Soluções, me chamou a atenção porque ela coloca o título Necessidade da Mentira. E aí, consequentemente, surge a pergunta, né? A mentira é necessária? E se for, em que circunstância deve ser exercitada ou praticada? É uma coisa para a gente refletir. E aí ela inicia o estudo, né, desse item, necessidade da mentira, afirmando que os remanescentes da fase de mendacidade permanecem no adulto imaturo, levando ao prosseguimento da distorção da realidade. Essa distorção da realidade é justamente uma forma de conceituar a mentira, de modo que lhe agrade os sentidos, gerando inconsequentes situações vexatórias
que o fazem sofrer e aos demais. Após o que, liberado do que poderiam ser resultados infelizes, mesmo prometendo-se que não voltará a reincidir no mesmo vício, no condicionamento da mentira. E aqui ela coloca a mentira como um vício, né, como um condicionamento que a pessoa acaba adquirindo. E por mais que ela prometa não fazer isso de novo, se ela tem esse condicionamento, ela vai repetir a experiência da mentira, né? Por isso, é como se fosse um vício. Mas há aquelas pessoas que mentem e, num primeiro momento, elas não sofrem, tá? Porque normalmente há uma casadinha aí da mentira com a astúcia, como dissemos, e às vezes a pessoa está consciente do que está fazendo, visando, conforme conceitua o Emmanuel e a própria Joana, né, um benefício próprio a partir daquela articulação cheia de astúcia. Veja que aqui a Joana está propondo, quando fala aqui de imaturidade, né, que muitas vezes essa prática de mentir é um resultado da insegurança infantil que se faz presente no adulto de hoje e que, de uma certa forma, se recusa a crescer. E com isso, acreditando, chamar a atenção, utilizando-se desse instrumento, a mentira, que é um instrumento de perturbação, né? Então a gente vê que, no geral, a mentira ela não é boa, ela não é salutar, né? Ok. Então a mentira dever, deve ser rechaçada, né? Deve ser recusada sob qualquer forma em que se apresente, de Joana de Ângeles, né? Em face dos prejuízos morais que provoca, levando à maledicência, à calúnia e a todo um séquito de terríveis distonias psicológicas e éticas dentro do comportamento social. Significando, portanto, tipo assim, que o mentiroso é alguém que está enfermo, né? Mas que acaba com isso provocando desprezo em razão da forma de proceder, tornando a sua palavra normalmente desacreditada no ambiente familiar, no meio em que lida, mesmo quando se expressa de uma forma correta, o que nem sempre acontece. Porque se você sabe que a pessoa é um mentiroso ou mentirosa, quanto mais, né? Quando a pessoa vem com uma determinada verdade, a pessoa não acredita, acha que está mentindo. Agora, como eu disse, achei interessante o título, Necessidade da Mentira, e aqui quando ela propõe essa questão da, de que a mentira tem que ser rechaçada de qualquer jeito, eu quero, ao final, fazer um comentário mais direcionado para essa questão, relacionando com o título Necessidade da Mentira. Mas ela, nas suas reflexões, a Joana de Ângeles, vai propor que as raízes da mentira normalmente se encontram no lar mal formado, instável, onde a insegurança era substituída pela compra dos valores que a fantasia disfarça, né? E, além desse fator, ela ainda propõe a existência dos conflitos da personalidade que induzem ao comportamento fantasioso em fuga neurótica da realidade em que se vive e que constitui ao paciente um verdadeiro fardo que não gosta de enfrentar. E aí, se não gosta de enfrentar, busca um caminho de fuga. Então, por isso, acaba sendo uma fantasia, uma mentira, para não lidar com a realidade, para não lidar com a verdade. Vários fatores, né? Então, as coisas e os acontecimentos para essa pessoa têm que ser sempre colorido, sempre bom, sempre positivo, porque assim, quando não ocorre, o que é normal, né, apresenta-se-lhe assustador, parecendo ameaçar-lhe a paz
e levando ao mecanismo de falsificação do acontecimento. Por isso, lá atrás, ela fala de maturidade psicológica, ela fala que as raízes estão lá na má formação infantil, porque o que é que a gente percebe? Nós não estamos. A gente vê hoje, principalmente, uma situação um tanto delicada nesse sentido, porque as novas gerações não foram educadas, preparadas para lidar com determinadas verdades. Por isso, o que lá atrás pessoas da nossa geração enfrentavam com a maior tranquilidade, sem maiores impedimentos, sem precisar de depressão ou de outras questões emocionais de adoecimento, a geração de hoje tem uma dificuldade em lidar com determinadas realidades em função da sua personalidade não devidamente amadurecida conforme a proposta, e a pessoa, às vezes, o que é que ocorre? Deprime, suicida-se, ou busca caminhos outros para poder fugir da realidade e fantasiando a vida. É por isso que, às vezes, a gente se depara com situações as mais diversas de pessoas que, apesar da fase física de adulto, né, é como se estivesse ainda numa fase infantil da vida. Então, tornou-se tão habitual o fenômeno da distorção dos fatos, né, e que de tal forma que se criou a imagem da chamada mentira branca, isto é, aquela que tem um caráter suave, que não prejudica, pelo menos intencionalmente não prejudica, e evita situações que se poderiam tornar desagradáveis caso fosse dita a verdade. Então, aí entra agora aquilo que eu estava falando sobre a necessidade da mentira. Então, existe uma necessidade de uma mentira branca, né? Há, há muitos anos atrás, faz aproximadamente uns 20 anos, eu li uma frase atribuída a Chico Xavier, né, escrito por Carlos Bacelli, A Sombra do Abacateiro, quando Chico teria dito assim: é preferível uma mentira que não dói do que uma verdade que destrói. Na época, eu passei vários dias meditando. Rapaz, Chico disse isso mesmo, é como se ele estivesse apoiando o uso da mentira. Mas, veja, é preferível, né, uma mentira que não dói, quer dizer, não vai causar prejuízo nenhum, do que uma verdade que destrói. E eu cheguei às minhas conclusões, não sei se vocês concordam, que é tipo assim: quanta gente se atribui que é verdadeira, que gosta da verdade, sai dizendo a verdade, doa quem doer, e muitas vezes essa verdade sai destruindo tudo, né? Alguns anos também assistindo aquela série do O Bom Doutor, que é aquele jovem autista, e ele tinha uma dificuldade muito grande para mentir, porque como autista, inclusive, ele encarava a verdade, dizia a verdade, doesse o que doesse, estava nem aí. Mas um empregado do hospital adoece e ele começa a conversar com ele e tal. E aí ele vai ter que fazer uma operação que é muito arriscada, muito delicada, poderia não sobreviver. E o jovem doutor quer saber qual a opinião dele. E ele, na verdade, não queria fazer aquela cirurgia, queria passar o resto de vida que tinha com a família, com os filhos e tal. Mas diante da insistência de um dos familiares, principalmente, ele resolve fazer a cirurgia para atender à solicitação, vamos dizer assim, da família. E ele morre. E ao morrer, quando o médico comunica à família reunida o que tinha acontecido, e vai saindo, ele percebe uma discussão, porque um estava acusando a outros, porque você é responsável, porque não queria fazer a cirurgia, e você forçou a barra e tal. E ele, com aquilo, eh, se tocou e interferiu na conversa e disse mais ou menos assim: não, ele me falou que ele queria a cirurgia. Isso porque lá atrás, esse senhor havia colocado para ele que às vezes havia necessidade de você
atender a essa demanda para um bem maior. E aí eu fiquei a meditar, me lembrei dessa frase do Chico Xavier, desses estudos que a gente faz aqui, e chego à conclusão de que ele tem razão, né? Porque se ele não faz aquela intervenção, porque ele mente, porque o senhor não tinha dito que queria a cirurgia. O que ele queria era atender àquela solicitação que a família está fazendo, mesmo que ele não tivesse vontade de fazer a cirurgia que levou ele a óbito. Então, de que adiantaria ele, por exemplo, chegar ali a título de ser verdadeiro, dizer a verdade? Não, realmente ele não queria. Ia criar uma distonia familiar que a gente não tem ideia das consequências. Então, a verdade aí iria ser bastante difícil de ser lidada. E me lembrei também de um caso atribuído a Chico, narrado por Divaldo, que estava visitando o Chico, com uma pessoa que frequentava a mansão do caminhão. E quando terminou a reunião, Chico atendeu a essa jovem que se sentou na frente dele, ele na mesa, né? E o Valdo assim de lado, e ela falando que tinha várias faculdades, que era isso, era aquilo. E Chico ia dizer: minha filha, estou vendo muita luz em você, muita luz em você. E aí ela olha para Divaldo, tá vendo, Divaldo? Eu não lhe disse? Levanta-se, sai, vai cuidar de outras coisas. Divaldo se aproxima. Chico de Deus, essa aí eu conheço. Onde é que você viu tanta luz? A essa altura, Divaldo está sentado no mesmo lugar que ela se encontrava sentada. E aí Chico, naquele jeitão mineiro dele, diz assim: Divaldo, olha para cima de sua cabeça. E Divaldo, quando olha, tinha uma lâmpada de 220 velas acesa em cima da cabeça. É muita luz, Divaldo. Então veja, Chico, de uma certa forma, é, saiu pela tangente, vamos dizer assim, né? Ele não mentiu, né, propriamente, mas ao dizer que estava vendo muita luz nela, era a luz que estava refletida em cima da sua, da sua cabeça. Mas fica aí para cada um pensar, né? É melhor uma verdade que destrói tudo, ou aquela mentira branca que não destrói, auxilia a resolver o conflito. Aí é a questão da personalidade, da consciência de cada um, de como lidar com a, a situação. Me lembrei também de uma outra ocorrência envolvendo o médico de Chopra, quando ele, jovem ainda, vai fazer um atendimento e uma cirurgia com uma senhora que tinha câncer, né? E aí a filha pede, quando vê os exames, o que tinha detectado, que não dissesse à mãe que ela tinha câncer. E aí ele fica meio desnorteado, mas eu tenho a obrigação, como médico, de comunicar a ela o problema, né? E era no abdômen, e a filha pede: se o senhor disser, ela vai ter problemas e não vai sobreviver à cirurgia, ou vai viver pouco tempo. E ele ficou meio incomodado com aquilo, mas deu, vamos dizer assim, um desdobro, né? Explicou que ela tinha uma problemática no abdômen, iria passar por um procedimento que seria muito simples e que iria correr tudo bem. Faz a cirurgia, a mulher tem alta. Alguns meses depois, ele a encontra, né, acho que num shopping, né? E ela vem, cumprimenta ele, abraça, agradece. Ah, doutor, que maravilha, de cirurgia deu tudo certo, estou curada, não tem mais problema nenhum. Mas eu estava muito preocupada. Mas preocupada com o quê? Com o diagnóstico, se era câncer. E se fosse câncer, eu tenho certeza que eu iria morrer. Então vejam vocês, né? Ele, de uma certa forma, não mentiu, mas ocultou a verdade para ela, porque a verdade poderia matá-la. E quantas vezes a gente ouve o pessoal falar, até da área médica mesmo, de que aí vê o que mata o paciente não é a doença, mas é o diagnóstico, né? Dessa forma, você vê a presença dos grandes mestres da humanidade, conforme Joana aponta, né? Passando seus ensinamentos através da contagem de histórias, de parábolas, né, e assim por diante, para que as lições pudessem permanecer para todos sempre e cada um retirar dessas lições aquilo que
lhe compete. Então, assim são as parábolas, as surras, os contos, né? As histórias, os koans, que fazem a pessoa pensar e ir amadurecendo cada vez mais. Então, a gente poderia pensar assim: há quase sempre nos indivíduos uma espécie de reação psicológica contra a verdade, porque deseja-se sempre ouvi-la, porém, como se assevera popularmente, é preciso dourar a pílula, né? A questão é que às vezes há um exagero nesse dourar a pílula. Então, certamente, não se deve utilizá-la como se fosse um chicote, a título, como dissemos, de ser verdadeiro. Olha, Jesus, né? Há muita coisa que eu gostaria de vos dizer, mas por enquanto não posso. É como se ele dissesse assim: não há ainda maturidade psicológica, emocional, espiritual para essa verdade, mas enviarei o Consolador que virá esclarecer todas as coisas. Então, tudo tem um tempo. É preciso que a gente amadureça para a gente lidar com a verdade. É o caso da nossa própria verdade. Como é difícil, às vezes, você fazer uma psicoterapia, porque você vai lidar com a verdade sobre você. É um trabalho de autoencontro, de autoconhecimento, de autobusca. E, às vezes, o que nós vamos encontrar não é bom, não é legal. Então, você precisa ter uma certa maturidade para lidar com essa realidade, admitir que está assim, mas quer mudar e assim por diante. Por isso, normalmente é aquele. Com base no que ela propõe, né, quer ser verdadeira a todo custo, se impõe dentro do grupo onde está, como se fosse uma pessoa triunfante. Na verdade, é uma pessoa que tem um mecanismo perturbador de falsa superioridade moral. Porque dentro da superioridade real, você é compreensivo, você é compassivo e assim por diante. Então, todo aquele que assim procede, né, a fim de querer ser verdadeira a todo custo, né, ela afirma que é portador de grave complexo de inferioridade inconsciente que se exibe como uma autoridade fiscal, normalmente da fragilidade humana, da vida alheia. Então, a verdade deve ser ministrada com naturalidade, de forma suave e sem alarde, sem imposição, mas também sem ser falseado, sem perder a força do seu conteúdo. Então, pensa assim, tudo é uma questão de bom senso, do momento, do contexto, da situação, do que vai resultar aquilo que você se colocar como sendo vai colocar como sendo uma verdade, né? E aí, normalmente, o mentiroso desculpa-se e acaba incidindo no mesmo erro, e às vezes, inclusive, acusando as outras pessoas que não a entendem e busca fugir à responsabilidade pessoal das suas informações, que normalmente são alteradas. Daí porque Joana propõe que uma disciplina e vigilância rígida, né, na arte de falar, procurando repetir o que de fato escutou, né, e não simplesmente a sua interpretação. O que viu, né, você poder narrar os fatos conforme visto. É por isso que o pessoal coloca que se você pegar três pessoas que viram um determinado crime, a depender da posição em que elas estavam, elas vão fazer narrativas diferentes. Vai dizer, e a gente vê isso nos filmes e tudo mais, né? Quando vai pegar o testemunho das pessoas, era branco, não, era um negro, ele era alto, o outro era baixo, era assim, era assado. Porque normalmente a gente narra não propriamente o fato, mas a nossa interpretação do fato. E essa interpretação vai carregada com as nossas crenças, com a nossa visão, com a nossa percepção. Então, dificilmente a gente traduz de fato o que acontece. Me lembro de uma peça na Juventude Espírita, onde a gente ensinou assim, colocou três jovens fora do salão e um jovem com
camisa toda molhada de ketchup, e uma outra pessoa por cima, como se estivesse empunhando uma faca em cima do peito, ali parada. E a gente manda um entrar, o que você está vendo. E a pessoa aí vai dizer, ele está esfaqueando a outra pessoa. Aí vem a segunda, né? O que você está vendo? A pessoa está esfaqueando a outra pessoa. A outra vem, entra e tal. Bom, como a faca já estava fora do corpo da pessoa, essa aí deduz que ele tinha puxado a faca e estava buscando socorrer. Então, quem está certo? E a gente colocou para o grupo antes que a ideia seria que aquela pessoa ali debruçada estava realmente socorrendo aquele outro que tinha sido esfaqueado. Mas veja, cada um vai ver conforme a sua percepção, a sua ótica. Interessante que Joana também propõe, além dessa rigidez, dessa disciplina na arte de falar, você buscar a terapia da boa leitura, dos hábitos saudáveis no campo moral, né? Sem pieguismo e sem autocompaixão, para produzir um resultado relevante e que reajusta o indivíduo num processo de harmonia consigo mesmo, com o que pensa, com o que sente, com o que ouve e com o que fala. Portanto, a gente diria assim, não há necessidade de mentir. Quando isso ocorre, vai defrontar-se, às vezes, com um distúrbio do comportamento que precisa ser corrigido. Isso aqui no sentido geral, mas que raramente há necessidade, aquela ideia que nós trouxemos, né, de você mentir para poder evitar um mal maior. Fica aí para reflexão de cada um e decisão de cada um. É por isso que a, nos estudos das nobres doutrinas religiosas, filosóficas, né, se bate muito nessa tecla da questão da mentira como sendo um vício moral. Portanto, é no nosso pensamento, né, que tem lugar o planejamento de tudo em nossa vida. Dessa forma, se deve pensar sempre com correção, falar com correção, né, de modo a se poder agir também com correção. É, por isso mesmo, a gente vê aquela coisa, né? No senso comum, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A criança pergunta, então vê os pais mentindo. O que ela aprende com isso? A mentir também. Mesmo que se diga que não deve fazer o que está se fazendo. Mas é a lição mais forte que fica é a do exemplo. Ok? Então, Joana finaliza a sua reflexão, lembrando uma genitora com o seu filho de 7 anos, que era uma jornalista, uma profissional de televisão, né? E sempre se apresentava sorrindo na TV, enquanto em casa estava sempre aborrecida, de mau humor e assim por diante. E um dia ela é surpreendida com a indagação do filho, que chega e ele questiona: a senhora respondeu que na televisão, né? Aliás, a criança pergunta por que sempre na televisão ela estava assim, rindo, alegre e tal, e em casa estava sempre aborrecida, enfesada, chateada, de mau humor. E ela, cheia de surpresa com o questionamento, responde: é porque na televisão ela ganha para sorrir. E a resposta do filho deixa ela boquiaberta porque amava muito e lhe indaga: quanto é que a senhora quer para sorrir também dentro de casa? Né? Então veja, de uma certa forma, o sorriso dela na TV era como se fosse uma mentira, porque ela ganhava para aquilo. Mas não quer dizer que de fato estivesse rindo. Então ela mesma não estava no seu dia a dia, de bom humor, sorrindo em casa, onde quer que estivesse, sem ser na TV. E quantas vezes a gente adota esse tipo de comportamento sem parar para pensar, né, o quanto é importante, como certamente aí, essa é a ideia, a mãe foi parar para pensar sobre aquilo. E
deduzo, né? Eu finalizo a história que certamente ela aprendeu, sem precisar o filho pagar, a sorrir também dentro de casa. Vamos refletir sobre tudo isso, né? E ver, né, que a mentira, no sentido geral, ela é destrutiva, deve ser evitada de todas as formas possíveis. E de hoje a 8, voltamos para vermos afetividade conflitiva. Muita paz para todos e uma boa noite.